Oi, galera! Hoje nós vamos falar sobre interpolação geométrica. Interpolação geométrica, na matemática, é um método que permite construir um novo conjunto através de dados já estabelecidos. Então, veja como funciona. Interpole 5 meios geométricos positivos entre 6 e 384. Então, veja, nós temos dois números, o primeiro é 6 e o último é 384. Nós vamos incluir 5 termos, 5 números, entre 6 e 384 e que seja geométrico. Então, primeiramente, o 6 é o meu primeiro elemento. O 384 vai ser o meu sétimo elemento. Porque lembre, eu tenho 2 elementos, mais 5 que estarão entre 6 e 384. Então, eu tenho um total de 7 elementos. E eu preciso, para fazer essa interpolação, achar a razão. Para achar a razão, nós vamos trabalhar com a fórmula. A n igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. O meu AN é o A7, que será 384. Meu A1 será 6. Vezes Q elevado a 7 menos 1. Então, nós teremos 384, que é igual a 6 vezes Q elevado à sexta potência. Passamos o 6 dividindo, então, 384 divididos por 6 será 64. Tiramos a raiz sexta de 64, que será mais ou menos 2. Bem, agora vamos analisar. Esta PG, ela é uma PG crescente, porque ela começou do 6 e aumentou para 384. Então, se ela é crescente, a minha razão terá que ser maior do que zero, então ela terá que ser positiva. Então, o meu Q será 2. Agora, vamos colocar os termos entre 6 e 384. Então, 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96, e 96 vezes 2, 192. Se você multiplicar o 192 por 2, dará 384. Notações auxiliares. Para a gente resolver algumas colocações de progressão geométrica, nós precisamos saber algumas coisinhas. Por exemplo, eu vou usar como razão o quê? Então, quando eu tenho 3 termos, eu posso trabalhar com multiplicação para achar o terceiro termo e a divisão para achar o primeiro termo. Então, veja, nesse caso, eu tenho o meu termo x, que é o segundo termo. Para achar o primeiro, eu vou dividir pela razão, então ficaria x sobre q. E para achar o terceiro termo, eu vou multiplicar pela razão, então ficaria x vezes o q. Se eu tenho 4 termos, então, eu tenho meu principal termo, que é o do meio, que é x. Para achar um termo anterior, eu divido por q, que ficaria x sobre q. Para achar o primeiro termo, então, eu divido por q novamente. Então, ficará x sobre q ao quadrado. Para achar o número maior que x, eu vou multiplicar por q. Então, são notações que nos auxiliam para os cálculos. Veja como aplicar a notação auxiliar. Considere uma PG crescente de 3 números. Determine essa PG sabendo que a soma desses 3 números é 5 e o produto é 8. Bem, como eu não sei quais são os números, eu vou usar um auxiliar, que seria quem? X sobre Q, o primeiro elemento, o segundo elemento x e o terceiro elemento a multiplicação do número pela razão, que seria x vezes Q. Vamos começar pelo produto. Então, o produto vai ser igual a 8. Então, x sobre q vezes x vezes q, isso igual a 8. Dá para simplificar o q, então teremos que x ao cubo é igual a 8. Tiramos a raiz cúbica, determinamos o valor de x, que será 2. Bom, agora eu preciso achar o valor de q, que seria a minha razão. Então, eu vou trabalhar com a soma, que vai ser igual a 5. Já substituindo o valor de x nos elementos da PG. Então, seria 2 sobre q mais 2 mais 2q igual a 5. Tiramos o mínimo múltiplo comum
que será Q. Então, teremos 2 mais 2Q ao quadrado sobre Q, que é igual a 5Q sobre Q. Cortamos o denominador e já arrumamos para cair na equação do segundo grau. Então, teremos 2Q ao quadrado menos 5Q mais 2 igual a 0. Aplicamos a fórmula de Bhaskara, onde o delta vai ser igual a 3 e suas raízes serão 2,5. Bem, agora vamos analisar. Se eu usar a minha razão 2, veja, substituindo na PG, eu terei uma função crescente. Se eu substituir na PG o Q meio, veja que eu vou ter uma função, uma PG decrescente. Então, eu tenho que usar a razão 2, que será a PG 1, 2 e 4. Vamos falar um pouquinho das propriedades da progressão geométrica. Primeira propriedade. Numa progressão geométrica, com número ímpar de termos, o quadrado do termo do meio, ou termo médio, é igual ao produto dos extremos. Então, veja bem, eu tenho uma progressão 3, 6 e 12, o termo médio é 6, se eu elevar ele ao quadrado, eu vou ter o mesmo resultado do produto da multiplicação de 3 vezes 12. Segunda propriedade. O produto dos termos equidistantes dos extremos de uma PG é igual ao produto desses extremos. Então, o que seria isso? Se eu multiplicar 4 por 64, ele vai dar o mesmo resultado de 8 por 32. A terceira propriedade, ela é bem parecida com a primeira propriedade. Na verdade, ela é a primeira propriedade, só que com mais elementos. O que diz? Que o termo do meio, né? Então, no caso, o meu 8, elevado ao quadrado, é igual ao produto dos extremos. Então, o 8 ao quadrado é igual ao produto de 2 vezes o 32, ou de 4 vezes o 16. Vamos aplicar as propriedades. Se a sequência 4x, 2x mais 1 e x menos 1 é uma PG, então qual é o valor de x? Veja que eu tenho 3 elementos, eu não tenho como achar a minha razão. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar a propriedade aonde, se eu elevar o termo do médio, no caso o termo do meio, é igual ao produto dos extremos. Então, o termo do meio é 2x mais 1. Vou elevar ao quadrado. E ele vai ser igual a quem? Ao produto dos extremos, 4x que multiplica x menos 1. Veja que agora eu tenho 2x mais 1 elevado ao quadrado. Veja que isso é um produto notável, é o quadrado da soma, que seria o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, nesse caso, teremos 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Aplicamos a distributiva em 4x, então 4x vezes x, 4x ao quadrado, e 4x vezes menos 1, menos 4x. Eliminamos o 4x ao quadrado com o 4x e colocamos como uma equação, letras de um lado, números para o outro. Então, passamos o menos 4x, que dará 8x, que é igual a menos 1. Então, o meu x será igual a menos 1/8.